No programa de hoje, você vai ver os pronunciamentos no plenário. Vereadores discutem projeto em tramitação no Senado com as novas regras para terceirização e debatem soluções para a falta de vagas nos cemitérios do Recife. Vera Lopes destaca a campanha Maio Amarelo para a redução de acidentes no trânsito. E a reunião da Comissão de Educação da Casa. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em discussão no Senado o projeto de lei que propõe novas regras para a terceirização. O assunto foi tema do pronunciamento do vereador Luiz Eustáquio. Ele é contrário à proposta. O vereador começou o discurso falando sobre as manifestações de trabalhadores no dia 1º de maio. No último dia 1º de maio, que, na verdade, os trabalhadores do nosso Brasil comemoraram essa data, ou estiveram nessa data, em vários estados, fazendo mobilizações muito grandes, porque entende que, no momento tão importante, que é o Dia do Trabalho, ou Dia do Trabalhador, como nós comumente costumamos no movimento sindical falar, os trabalhadores brasileiros estão sofrendo um grande ataque nos seus direitos. E, diante disso, aqui no Recife, houve uma grande manifestação da qual eu participei no dia 1º de maio, onde mais de 3.000 pessoas estavam nas ruas, e nós estávamos ali protestando contra o projeto de lei 4330. Segundo o parlamentar, os trabalhadores estão perdendo direitos e fez críticas ao projeto da terceirização. A matéria foi aprovada na Câmara Federal e está em discussão no Senado. Os trabalhadores estão passando por um momento muito sério. Nós estamos voltando ao passado. No momento desse, nós estamos voltando a uma situação onde os trabalhadores lutaram demais para poder garantir direitos, para poder garantir que poderiam ter 8 horas trabalhadas, poderiam ter direitos iguais, e nós voltamos para um momento onde a precarização do trabalho vai fazer com que trabalhadores façam o mesmo trabalho, mas muitas pessoas vão ser demitidas da forma que está posta para poder ser recontratada pela empresa ganhando menos. É isso que é esse projeto da terceirização. Tem estudos que apontam que as pessoas os terceirizados ganham 25% menos do que os trabalhadores que são contratados pela CLT, pela forma da CLT, e trabalham 3 horas a mais, semanalmente. Então, isso é algo muito sério, e nós não podemos deixar de levar em consideração o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional. A vereadora Vera Lopes disse que o projeto não trará benefícios para a população e lamentou a terceirização na saúde. Nós já estamos vendo aí a terceirização da saúde com a criação das OS, as organizações sociais que terceirizam o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, né, dos técnicos de enfermagem, terceirizam tudo. E a gente vê que não tem mais o concurso público para selecionar esses profissionais. Sem falar que eles pagam, como Vossa Excelência bem falou, abaixo dos concursados. Então, na realidade, é uma perda imensa para os trabalhadores essa terceirização. Henrique Leite destacou que a preocupação não é apenas com a terceirização. A preocupação é muito mais profunda do que apenas essa aprovação da terceirização.
Acho que o Congresso Nacional, ele vem mostrando as suas caras através de um discurso fascista de independência e autonomia, um discurso fascista de alguns de opositores e começando a criar benécias para os seus interesses econômicos que apoiaram a sua campanha e interesses, ao mesmo tempo, pessoais. E o Eduardo Cunha, ele manipula, inclusive, a Câmara. Alguns deputados votam porque estão atrelados e agregados a esses interesses, e outros são verdadeiros, como nós chamamos aqui, deputado papangu, e nem sequer conhece a matéria e vota por ouvir dizer. É uma coisa absurda. Teve muitos aí, vereador, que votaram a favor da terceirização, aí a assessoria chamou e disse, ó, não vamos acordar porque você votou contra o povo trabalhador. Aí eles recuaram, mas eles foram para Bangu no primeiro tempo. No segundo foi que eles acordaram. E isso é uma série de problemas, porque veio primeiro as passagens de avião para a esposa de deputado. Depois, aumento de verba para partido. Depois, terceirização. Depois, agora querem empurrar redução da maioridade penal, que só também prejudica o povo. Aí vem depois a questão do desarmamento, que já estão botando em discussão novamente, porque eles querem o armamento. Então, eles estão naquele discurso de independência, de autonomia, prejudicando o povo brasileiro. Já o vereador André Regis ressaltou que a proposta é da própria bancada do governo. Essa é uma proposta do governo, de Vossa Excelência, porque quando foi eleito em outubro do ano passado, foi eleita uma aliança entre PT e PMDB. Inclusive, o comando da política, o comando da política do governo do presidente Dilma está a cargo do PMDB, com o vice Michel Temer. Inclusive, para utilizar a sua linguagem, foi terceirizado para Michel Temer, PMDB. Então, a pergunta que eu faço a Vossa Excelência, e aí uma indagação, será que não há um acordo entre o PMDB e o PT para colocar esse tema que é muito polêmico, para desviar a atenção da população das investigações da Operação Lava Jato? Não seria algo que, porque o Brasil está clamando por querendo saber o que é que vem dessa Operação Lava Jato. E eu acredito que esse parece ser a estratégia do aliado PMDB em relação ao PT, que é desviar o foco da discussão nacional. Osmar Ricardo leu matéria com a entrevista que critica a terceirização. E a entrevista do desembargador Gilbaldo Coutinho, o maior crítico à terceirização, Vossa Excelência deve conhecer. Ele fez um livro, ele fala aqui, ó, em linhas curtas, né? A terceirização mata, mutila, escraviza, humilha os trabalhadores. Vossa Excelência é um grande jurista, sabe o que é terceirização e sabe o que é aprovado no Congresso sobre a terceirização. O vereador Anderson Florencio destacou os 15 anos da responsabilidade fiscal. Uma lei que mudou o panorama das gestões, do trato com a coisa pública, e isso um legado do governo do PSDB, que foi o presidente Fernando Henrique que sancionou aquela lei que mudou, né, o cenário de todo o país. Hoje nós cobramos portais da transparência, hoje as pessoas, a imprensa e todos nós que fazemos a sociedade brasileira temos um olhar apurado nas contas públicas e na forma de lidar com a gestão, e isso foi um legado do PSDB, enquanto, como eu falei, comparando conceitualmente a gestão do PT, nós observamos as pedaladas fiscais que aconteceram, né, para que a sua presidente, a presidente Dilma, ela conseguisse fechar as contas e não ficasse devedora lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. A limitação de vagas nos cemitérios da região metropolitana do Recife foi alvo de debates na Câmara. Vereadores buscam solução para o problema.
Segundo o vereador Jadevaldo Lima, a falta de espaço nos cemitérios públicos do Recife inquieta a população. Não se pode mais morrer no Recife. Não se pode mais morrer no Recife. Porque não tem mais aonde enterrar. Né? Me deparei nesta manhã com uma família, inclusive até por ser vereador, vereador sempre é procurado por tudo, né, e para tudo, e também por fazer parte também da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, de uma família querendo enterrar o seu ente querido, e não podia, porque não tinha vaga em nenhum dos cemitérios localizados no município do Recife. E com isso, gera uma inquietação muito grande na família, né? Um custo financeiro aumenta para a família, porque as funerárias, às vezes, querem guardar o corpo, quando o corpo já é liberado, as funerárias querem guardar o corpo na geladeira, e para isso se cobra mais. E, pasmem, a nossa cidade, os nossos cemitérios, estão enterrando pessoas, munícipes de Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Jaboatão, já falei, Igaraçu, Abreu e Lima, Olinda, Camaragibe, São Lourenço. Os nossos cemitérios estão fazendo os funerais, enterrando esses munícipes da nossa redondeza, da região metropolitana. Então, por isso que não tem vaga mais. Quando morre alguém do Recife, não tem mais vaga para se enterrar. Tem que ficar guardado para um outro dia, ou daqui a mais 2 dias. E está esse transtorno muito grande nos cemitérios do Recife. O parlamentar fez apelo à prefeitura para criar um novo cemitério. E eu faço um apelo aos gestores, ao prefeito, as pessoas que mexem com essa área, para que tomem essas providências, né, de ou arrumar algum terreno, para que possa ser implantado um novo cemitério na cidade do Recife, que, se eu não me engano, há décadas, há mais de 20, 30, 40, 50 anos, não sei, de que foi criado o último cemitério, não se criou mais nenhum. Temos também aqui na casa um projeto de autoria do vereador Alfredo Santana, que é sobre o crematório, que seria uma das opções também para diminuir esse transtorno que é causado à nossa população, aos nossos munícipes. Então, senhor presidente, é um assunto de extrema necessidade, é um assunto de extrema importância para a cidade do Recife, que o nosso prefeito tome realmente uma postura, uma atitude de conseguir desapropriar algum terreno, alguma área dentro do Recife, que possa ser criado um novo cemitério. A gente sabe que, ao longo do tempo, talvez vai ficar também do mesmo jeito, porque a população cresceu muito. A população cresceu demais. E os cemitérios continuam na mesma situação. Então, para que nós possamos nós possamos amenizar, o sofrimento de muitas famílias que às vezes procuram. Eu tenho certeza que alguns dos colegas aqui também já foram procurados para que pudesse fazer alguma intervenção, porque eles queriam enterrar e não podiam. Então, fica aqui o nosso apelo. Para Osmar Ricardo, falta interesse da gestão municipal. Mas a gente observa que o secretário e o presidente da ILURB, o secretário Adriano, né, secretário diretor financeiro, que é responsável, inclusive, por a parte de necrópsia da ILURB, né, junto com o diretor lá, não tem interesse de melhorar a situação do cemitério de Santa Amaro. Se Vossa Excelência for no cemitério Parque das Flores, tem um espaço também lá que foi concluído e que o tempo e a chuva já destruiu, porque não querem enterrar. O interesse da prefeitura, inclusive, é de mandar corpos, né? E aí eu não sei o porquê, para o Parque das Flores, né? Para outros cemitérios fora do espaço, do parâmetro do Recife. Então eu convoco Vossa Excelência amanhã, se Vossa Excelência estiver à disposição amanhã, para a gente ir no cemitério, lá do Parque das Flores, lá perto do presídio, visitar o cemitério de Santa Amaro, que Vossa Excelência vai ver o espaço que tem, e já concluído para botar as pessoas de Recife.
Mas toda hora que a gente chega, só tem 1, 2 para poder enterrar. No outro dia, passa 24 horas, tem que pagar. Mas eu quero dizer que é um descaso do seu governo, do governo do PSB, com os cemitérios do Recife. Porque espaço tem, mas não querem fazer isso. Estão privatizando os cemitérios do Recife. Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. A campanha foi tema do pronunciamento da vereadora Vera Lopes. O alto índice de acidentes no trânsito preocupa a vereadora Vera Lopes. Ela destacou a campanha Maio Amarelo e falou sobre a importância da conscientização dos motoristas. Esse mês do Maio Amarelo tem que ser eficaz. Temos que criar eventos que alertem a população para o risco de acidentes e mortes provocadas pelo trânsito. Eu quero dizer que a gente vai convocar todos os vereadores, a sociedade civil, para vestir amarelo, para se incorporar nesta luta. Esta luta é uma luta pela vida, é uma atenção pela vida, luz amarela, atenção pela vida. E por isso que nós vamos fazer, vereador André Regis, a audiência pública no dia 28, chamando os poderes competentes, DETRAN, a Secretaria de Saúde, SAMU, todos juntos, a gente quer regulamentar essas cinquentinhas que andam por aí, inclusive, praticando toda sorte de abuso. Vera Lopes também falou dos gastos para tratar feridos em acidentes de trânsito. O déficit na saúde é muito grande, o que se gasta 250 mil por dia com um acidentado de moto. E, além disso, o Instituto de Previdência Social está aí com um rombo maior, porque tem aí vários acidentados que estão deficientes, que estão encostados no INAMPS. O vereador Anderson Florencio também ressaltou a importância da campanha. Ele pediu para a casa aderir ao Maio Amarelo. O Maio Amarelo, ele vem chamar a atenção da sociedade mundial para a questão dos acidentes de trânsito, que hoje é um dos casos de maior incidência, né, nos hospitais, devido a tantos acidentes, devido à falta de respeito ao trânsito na cidade do Recife, estado de Pernambuco, no mais de todo o país e até mundial. Portanto, o tema do Maio Amarelo é um tema importante que a senhora traz. Eu faço apelo, inclusive, presidente, para que a gente possa vestir essa casa, né, iluminada com o amarelo, né, que simboliza essa campanha que está sendo iniciada agora pelo DETRAN de Pernambuco. André Regis alertou para o perigo das motos sem placas. Motocicletas de baixa cilindrada que rodam, transitam pela cidade sem placas, isso é muito grave. Os acidentes ocorrem, inclusive porque essas pessoas que geralmente utilizam esse meio de transporte não têm nenhum tipo de formação. Então, é como se não houvesse necessidade de respeitar o sentido da estrada. Quantas vezes a pessoa vai atravessar uma rua e vem uma motocicleta em sentido na contramão? Isso provoca diariamente acidentes em todos os cantos da nossa cidade. Qual é a solução para isso? É difícil? Acredito que não. Os meios existem, a lei para reprimir existe. Existe também o poder público com a capacidade de fiscalizar. A partir do momento que o poder do Estado ele foi exercido e essas motocicletas de baixa cilindrada começarem a saírem de circulação por serem apreendidas pela polícia, acredito que as pessoas pensarão 2 vezes em utilizar esse meio sem a devida regulamentação, sem o devido respeito à norma. Como foi mencionado aqui, sem uso de capacete, com crianças andando sem nenhum cuidado com o transporte da criança. Enfim, isso é uma questão de saúde pública. E eu acredito também que, além de uma questão de saúde pública, tem a ver com a mobilidade da cidade, porque os acidentes que acontecem em todas as nossas vias, praticamente, fazem com que diariamente a gente pare, interrompa e a velocidade média caia.
Eurico Freire também compartilha a preocupação da vereadora. Ele é autor do projeto de lei sobre a regulamentação das cinquentinhas. Tivemos, semelhante à senhora, a preocupação com esse veículo e apresentamos o nosso primeiro projeto apresentado na casa, foi o projeto de regulamentação das cinquentinhas. Acrescentaria alguns aspectos que constam no projeto. A nossa primeira preocupação foi salvaguardar a vida dos usuários que veem nesse meio de transporte uma alternativa em decorrência da péssima qualidade de transporte público que nós temos. E aí colocam, como Vossa Excelência disse, filhos, parentes, eles próprios. O segundo aspecto, sem dúvida, o bem material. São pessoas de baixa renda que adquirem com sacrifício. E eles não têm qualquer controle, uma vez que não tem registro. O terceiro aspecto, também de grande importância, é o desmando. Porque boa parte deles, por não ter a lei, por não ser regulamentada, por não ter EPI, andam de qualquer forma, sobem calçada e, de fato, como Vossa Excelência bem colocou, por não ter o emplacamento, muitas vezes está sendo utilizado para a prática de furtos, de roubos. E essa lei foi apresentada, o Executivo se interessou, demonstrou, assim, o interesse de conduzir o processo, foi colocada em votação, foi aprovada, foi sancionada, a lei já está sancionada pelo prefeito Geraldo Júlio, o seu pronunciamento soma e muito a audiência pública que Vossa Excelência irá promover aqui nessa casa, soma e muito para que essa lei, enfim, seja colocada em prática e seja executada de modo a ter o controle necessário para salvaguardar, como dizemos no início, a vida do usuário, a vida dos transeuntes e a vida dos demais cidadãos e dos veículos na nossa cidade. A vereadora Vera Lopes vai realizar audiência pública para discutir sobre acidentes de moto. Jurandir Liberal lamentou a atuação do governador do Paraná, Beto Richa, em relação à greve dos professores do Estado. O governador do PSDB, que massacrou os professores, através da polícia, mais de 200 professores foram feridos pela atitude antidemocrática do governador do PSDB. E aí eu queria saber qual era a posição do membro do PSDB, que defende tanta educação, que fala tão mal da educação aqui de Recife, e tão mal da administração do PT, como é que ele enxerga exatamente esse trabalho? Por que é que o vereador do Recife está discutindo esse ataque feito ao PSDB, pelo PSDB, no outro estado? É que se está falando, eu falava aqui, tanto sobre a educação de Recife, mas tomavam sempre referências em outros estados, e agora está o momento oportuno para dar uma explicação para a gente, o que é que fez Beto Richa, como é que ele administra tão bem, como é esse modelo de administração, para que a gente possa não se espelhar e fazer o contrário. Domingo, 3 de maio, foi o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A data foi lembrada no plenário pela vereadora Aimee Carvalho. Entre os comunicadores, ocorreram 21 casos de violação à liberdade de expressão. Deste total, 3 foram homicídios. Profissionais de comunicação envolvidos com a política local de suas cidades, que questionavam as autoridades públicas e eram reconhecidos. Por isso, 4 tentativas de assassinato e 14 ameaças de morte. A maior parte dos comunicadores que sofreram violações são de veículos comerciais. Segundo a organização, houve uma mudança significativa no perfil das vítimas, pois nos anos anteriores a violação era praticada principalmente contra comunicadores, enquanto neste ano as principais vítimas são defensores dos direitos humanos. Por fim, eu quero ressaltar que a Constituição Federal Brasileira assegura aos cidadãos um amplo acesso à informação, a partir de diferentes e variadas fontes, dentro de um ambiente democrático
que garanta as liberdades de expressão e de imprensa. Entretanto, o país, lamentavelmente, ainda enfrenta defasagem em seu marco regulatório no campo da mídia. Amaro Cipriano Maguari fez um apelo ao presidente da Enlurb para agilizar a limpeza dos canais antes do período das chuvas. Já que se aproxima o inverno e tem que fazer a preparação, tem que elaborar um projeto que já está sendo elaborado para que seja agilizado a limpeza dos canais em toda a cidade do Recife. Eu quero aqui mencionar alguns canais que estão precisando de limpeza em nossa cidade e a comunidade tem uma grande necessidade da manutenção dos canais em toda a nossa região. O rio Tigipió também é um dos rios que causa muito medo aos moradores do Jardim Uchoa, Chico Mendes e daquela região adjacente que sofre muito na parte do inverno com a falta de limpeza. A gente faz um apelo ao presidente da Enlurb para que agilize as limpezas dos canais em toda a nossa cidade. O canal do Planeta dos Macacos, o canal da Piracicaba, o canal da Rodomaia, 30 de outubro, os canais da Rua José Tavares de Holanda e também o canal da Rodomaia em Jardim São Paulo. Osmar Ricardo repercutiu o editorial publicado pelo Jornal do Comércio sobre os Centros Comunitários da Paz, os COMPAS. COMPAS, desde o início da propaganda do prefeito Geraldo Júlio, que vai melhorar, diminuir a violência, que vai tirar os adolescentes da rua, cria mais uma secretaria, senhor presidente, de combate ao crack, que devia estar envolvida dentro do COMPAS, que é um trabalho social e político. E o editorial ele é claro quando coloca aqui: o São João e o São Pedro de 2013 foram especial para o prefeito do Recife, porque foi naquele período que ele anunciou o início de uma série de obras, na época chamada Fábrica de Cidadania. Eram os centros comunitários do COMPAS, destinado a atender pessoas de todas as idades, sobretudo os jovens, com uma ação preventiva de pacificação através das atividades educacionais para o trabalho, culturais, recreativos, em junho. O prefeito e sua equipe festejaram o início dos trabalhos do primeiro COMPAS no antigo clube da Chesf, no Cordeiro, com a conclusão prevista para 10 meses. Já fazem 22 meses e a nova data de conclusão é em outubro. Se consideramos que a viabilidade possível de contratar, que o centro é mais uma promessa, apenas incoerente, num comum descompasso do cronograma de obras políticas. Ora, senhores vereadores, nós precisamos estar atentos a isso. Nós fomos eleitos e o povo elegeu todos os vereadores aqui, e o papel do vereador é fiscalizar o poder público. É estar no dia a dia, fiscalizando, e vigiando o poder público. 5 de maio é o Dia Internacional da Parteira. A categoria recebeu uma homenagem da vereadora Isabela de Roldão. Recife tem a alegria de comemorar o primeiro Dia Municipal da Parteira. A gente costuma falar, refletir e se dar conta de que parteira é a profissão mais antiga que existe na história. Todos nasceram de uma parteira. Hoje, dita como obsoleta, não existe, é coisa de outro mundo. Mas o registro que a gente faz na tarde de hoje, nessa data tão importante, é que é uma profissão, é a primeira, vereador, é a primeira profissão que existe. Todos e todas nasceram de uma parteira. Mesmo sem que essa mulher se desse conta de que era uma parteira, ela estava ali partejando e ajudando a outra mulher a parir. E é esse registro, vereador Almir, que eu gostaria de fazer nessa tarde, de parabenizar todas parteiras. Tem homens também que são parteiros.
Mas é essa profissão, ainda hoje discriminada, ainda hoje pouco aceita, que a gente queria fazer essa homenagem e registrar, mais uma vez, a importância de se ter esta mulher parteira, junto às mulheres grávidas, às mulheres que estão em trabalho de parto e às mulheres que podem, sim, parir de forma natural, de forma humana, de forma respeitosa. E que o auxílio e participação desta profissional no ato de partejar é fundamental para que esta mulher possa vivenciar um dos momentos mais importantes de sua vida de forma mais tranquila e mais humana. Eu, inclusive, já conversei com a vereadora Marília Reis, já disse a ela que ela deveria procurar uma parteira para conversar, para acompanhá-la no trabalho de parto, para dar o conforto que essa profissional sabe dar, por entender todo o procedimento, toda a simplicidade que é o nascimento. Haja vista que hoje a gente tende muito a torná-lo mecânico, com hora e data marcada, e ignora e esquece que todo o potencial do nascimento está no corpo da gente. Então, é essa profissional que eu gostaria de parabenizar nesta data de hoje, dizer que Recife tem o Dia Municipal da Parteira e que é um dia que existe já internacionalmente. A Comissão de Educação da Casa se reuniu ontem à tarde. O grupo discutiu e deu parecer a projetos em tramitação na Casa. O presidente da comissão, André Regis, e os vereadores Aerto Luna e Heriberto Rafael se reuniram na sala das comissões. No encontro foram analisados e discutidos 3 projetos de lei. A comissão emitiu parecer pela aprovação de um deles, como destaca o vereador André Regis. Nós aprovamos o projeto do vereador Heriberto Rafael, que é um projeto muito interessante, que tem tudo a ver com a vocação da cidade. Recife precisa ser redescoberta pelo mundo e pelo Brasil como um grande destino turístico. E a sua proposta de transformar todas as bancas de jornal em apoio de informação turística. Lá o turista pode obter informações sobre a cidade, pode receber um mapa explicativo sobre as atrações e o funcionário da banca poderá também ajudar na inserção na frequência do turista, do aumento da frequência do turismo. Então, isso é muito importante. A prefeitura precisa qualificar essas pessoas, precisa estimular e, inclusive, dando os meios para isso. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso canal, youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.